Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Thay e eu criei esse canal para falar um pouco sobre o programa de au pair e cessar algumas das dúvidas que eu tive quando eu ainda estava lá no Brasil durante meu processo e não encontrava vídeo nenhum que pudesse me responder. Vou te convidar para se inscrever aqui no meu canal se você quiser continuar vendo vídeos sobre esse assunto e também para me seguir lá no Instagram, que eu sempre tô postando stories sobre a minha rotina, dou dicas sobre au pair, então tem muita coisa legal lá, então me segue no Instagram também. E hoje eu vou contar pra vocês como é pra mim ter uma fofa stay home, que significa que ela trabalha em casa. Na verdade, ela não trabalha em casa, ela fica em casa. Eu acho que eu já devo ter contado um pouco disso em outro vídeo, mas hoje eu vou entrar um pouco em detalhes. Acontece que ela é médica, então ela trabalha uma semana e folga uma semana. Por exemplo, no Brasil, os médicos trabalham 24 por 48, né? Trabalha um dia e folga outro, trabalha um dia e folga outro. Aqui ela faz a semana inteira, 12 horas todos os dias e folga uma semana inteira. E dá a mesma coisa, só que nesse esquema. Então, a semana que ela tá em casa, como que é pra mim? Vou falar pra vocês se eu me sinto bem, se é legal, se não é, se é ruim. Porque muita gente fala mal, né, de quando a mãe ou o pai fica em casa. Mas eu vou contar pra vocês e, assim, também desde que começou a pandemia, o meu fofo também tá em casa, nunca mais voltou a trabalhar fora, então vou contar pra vocês como que tá sendo isso tudo. Então, quando ela não está em casa, eu acho que fica um pouco mais fácil de eu falar com as crianças, de eu mandar as crianças fazer as coisas. As crianças me escutam mais, claro. Por quê? Porque quando ela não está, eu sou o boss, né? Eu sou a chefe da situação. É bem assim que eles falam mesmo, viu? E daí, quando ela tá, eles geralmente vão perguntar pra ela. E daí ela fala, pergunta pra Thay. E aí fica aquela meio que bagunça, né? A gente não sabe eles não sabem pra quem pergunta, eles não sabem pra quem pede. Às vezes eu falei não pra uma coisa, eles vão lá e pedem pra ela. Ela não sabe que eu falei não, porque assim, aqui a gente tem meio que um acordo que... Não, a gente nunca conversou sobre isso, mas é meio que assim, se eu falo não, é não, se ela fala não, é não e acabou. Mas às vezes assim, eles me pediram, ela não viu, aí ela fala que sim. E acaba fazendo um pouco dessa confusão. E as crianças sabem disso, né? Então, vamos supor, principalmente a televisão, eles pedem pra mim, eu falo não, eles pedem pra ela fala sim. E, mas a mãe deixou. Ou então eles pedem pra mim e eu deixo, ela não deixa. E aí a gente fala, não, tudo bem, tá? E tá tudo bem também. Mas fica um pouco dessa confusão. Então, por conta disso, eu particularmente prefiro trabalhar sozinha. Eu prefiro ficar no meu dia sozinha, quando eu tô sozinha com as crianças, quando eu não tem mamãe, não tem papai. Até porque o meu menino, ele fica também um pouco mais mimado quando ela tá aqui. Claro, gente, eles ficam uma semana longe, eu entendo cada coisa, né? Às vezes a gente tem que parar pra pensar que é uma criança que fica a semana inteira e só vê a meia-noite, e na semana que ela tá... Eu acho que quando ela tá aqui, acaba interferindo um pouco mais no meu trabalho, né? O que é normal também, eu entendo as crianças, eu entendo ela que também tá com saudade dos filhos das crianças, é normal. Mas interfere e daí eu tenho que lidar com isso, né? Só que assim, querendo levar em conta que quando ela está aqui, eu trabalho muito menos mesmo, assim. Cara, tem dia que falta 2 horas pra eu acabar, ela fala assim, o neném tá dormindo, as crianças estão assistindo televisão, você não precisa mais trabalhar, e daí é um trabalho, ou então é um feriado e ela tá de folga. É muito legal, porque como ela folga a semana inteira, então às vezes tem um feriado prolongado, e daí vai tanto ela quanto o meu fofo vão estar de folga, e eles acabam me dando a folga também. Isso é bem legal, eu consigo viajar bastante, não agora na pandemia, mas mesmo assim eu consigo viajar sim. Eu fui da outra vez pra Califórnia com uma férias, não férias, era uma folga bem prolongada que eles me deram. Na verdade não foi uma folga, eles me deram uma semana inteira, na semana do Thanksgiving inteira,
eu fiquei de folga, então isso foi muito bom, foi muito gostoso. E esse é um ponto bem positivo, né? Muito mais que positivo, porque no caso, se por exemplo não tivesse outra pessoa aqui, não tivesse quem cuidar das crianças, eu provavelmente estaria trabalhando e não teria essa folga. Então isso é um ponto muito positivo de ter ela em casa. Só que começou assim, bem peculiar. Um dia nós estávamos conversando sobre quando eu vim pra cá, né, como que tava pra mim encontrar a família, porque eu contei a minha história pra ela. Eu contei que eles foram a primeira família que me pediram match, que ninguém nunca tinha pedido. Eu meio que aceitei também no desespero. Mais desespero do que vontade. Assim, eu gostei muito deles, sim. Mas, assim, eu tava muito desesperada, porque eu tava muito tempo online, ninguém pedia match pra mim, todo mundo me dispensava. E eles foram a primeira família que me pediram, e eu fiquei muito feliz, muito, sabe, animada. E sim, 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 com certeza. E daí ela me contou que pra eles também estava sendo uma dificuldade muito grande. E daí ela ficou pensando, mas por que será que, né? Porque o trabalho não era muito. Quando eu vim pra cá, por exemplo, eu nem trabalhava as 45 horas, eram umas 30, 35 horas por semana, mais ou menos. Mais ou menos, eu não trabalhava tudo o que devia trabalhar. E o trabalho, assim, era super simples. Levar as crianças pra escola, buscar, tinha um break enorme no meio do dia. E daí ela falou assim, eu não sei por que ia ser assim, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei pra ela, falei a minha opinião, né? Eu falei, olha, o que eu acho? Quando a gente tá lá no Brasil, ou antes, né? Eu acho que todos os países au pairs devem ter os vídeos e falando sobre o au pair. E deve ter essas coisas. Falam que fofa que fica em casa é muito ruim. E além disso, com o bebê, né? Na hora que nasce com o bebê é delicado, é difícil de cuidar, é aquela coisa, né? Aquela tensão maior e a mãe em cima ainda, fica uma situação um pouco difícil. Então, provavelmente, por conta disso, estava sendo um pouco difícil pra vocês achar, entende? Aí eu usei essas palavras, depois eu fiquei assim, tipo... Mas eu usei essas palavras assim. Eu falei, Ela falou, mas tem muita mãe também que trabalha em casa. Eu falei assim, mas o que acontece? Você, além de estar em casa, está de folga. Aí o problema é duas vezes. Aí ela deu risada, eu dei risada também. Eu falei, não, então. Mas a gente tem esse preconceito, a gente tem essa coisa. Porque muita gente fala que é ruim e realmente existe uma interferência. Gente, existe. Eu não vou falar que não existe, porque existe, as crianças agem diferente. É um pouco mais complicado de lidar. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é super tranquilo. Como eu falei, pra mim, pelo lado positivo, é muito bom. Eu gosto bastante, por exemplo, agora as crianças estão em férias de verão. Ela vai sair de folga na quinta-feira e provavelmente eu não vou trabalhar e eu vou ficar 4 dias de folga. Então, isso é muito, muito, muito bom pra mim, muito bom mesmo. Dá pra viajar, dá pra fazer várias coisas, eles, assim... assim, também, gente, eles são uma família que dão muita atenção pros filhos. Tem muita família que tem au pair que usa as 45 horas contadíssimas. E tem muita família que au pair acorda a criança de manhã e bota a criança na cama à noite, que não querem saber das crianças. Ou que às vezes, não que não querem saber das crianças, mas que não tem tempo pra ter as crianças. Então, infelizmente, acaba sendo assim. Mas eles tentam ao máximo estar com os filhos, eles tentam ao máximo dar atenção, estar com as crianças, eles mesmos, dar o amor deles para as crianças. Então, quando é um feriado, alguma coisa, até mesmo o pai das crianças, quando ela está trabalhando, quando é um feriado, a gente divide, tipo assim, ele fala pra eu trabalhar metade do dia e ele trabalha a outra metade. Ou eu começo meio-dia e vou até às 5, ou ao contrário, né? Eu faço de manhã e ele faz de tarde e a gente divide, assim, não fica pesado pra ninguém, não fica chato pra ninguém. É super bem dividido, super bem. E outro ponto negativo também é que eu acabo trabalhando um pouco mais tensa, não sei porquê, gente, isso é de mim. Sabe aquele medo de errar que a gente tem, aquele medo de fazer coisa errada, de tá, sabe? E eu fico com aquele medo, porque parece que ela tá me observando o tempo todo, que ela tá querendo estar ali comigo o tempo todo. E não é, cara. Tipo assim, ela simplesmente me larga com as crianças e se vira aí. Nunca reclamou de nada, nunca falou nada, mas eu sinto essa tensão, eu sinto isso em mim. Eu sei que isso é problema meu, é ansiedade minha. E é coisa minha mesmo.
Eu continuo preferindo quando ela não está, mas esses lados positivos me fazem querer que ela esteja, porque se ela, vamos supor, trabalhasse todos os dias, eu não teria esses dias de folga que eu posso viajar, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso simplesmente descansar, deitar minha bunda na minha cama o dia inteiro e ficar lá sem fazer nada, gravar vídeo pro YouTube. Não sei. Isso é muito, muito, muito bom. A intenção desse vídeo aqui, para falar pra vocês, é mais pra tirar um pouco dessa ideia de que pais, né, que ficam em casa é muito ruim, não é perfeito, mas também não é um bicho de 7 cabeças, você consegue, e sem contar que pelos benefícios vale a pena, vale muito a pena. Então, cara, se você tem os pais que ficam em casa, que te dá muito trabalho isso, que as crianças te dão trabalho, que as crianças, que você não tem autoridade com as crianças, que as crianças vão o tempo todo falar com os pais, isso é muito complicado, eu imagino que isso deve ser muito difícil. Aqui, assim, o meu fofo fecha a porta lá do escritório e acabou. Hoje, por exemplo, gente, eu vi ele de manhã, e até agora eu não vi. Agora, acho que são 5h30 da tarde e eu não vi ele ainda. E ele está dentro de casa. Ela tá essa semana que ela tá trabalhando, mas assim, quando ela não tá, ela gosta de plantas também. Então ela tá plantando alguma coisa em algum lugar, tá cavando uns buracos pelo jardim aqui da casa. E nem tá no meu caminho. E daí quando ela vem, é sempre com alguma atividade, algumas coisas. Eu gosto de fazer atividades. Aí de vez em quando ela fala, você tem alguma ideia de fazer atividades? Aí a gente começa a inventar coisa. Ela acha bem legal que eu faço bastante atividades, bastante coisas, projetos, coisas legais. E ela gosta de participar. E daí a gente acaba criando coisas legais, acaba criando uma relação legal, uma conversa, dá pra conversar. O gostoso é que dá pra conversar, dá pra falar com ela, Sabe, eu comecei a ter uma visão diferente daquela do começo que eu tinha, né? Pra mim, era muito ruim. Só que uma coisa que eu aprendi na vida, gente, e que eu vou contar pra vocês, vou compartilhar isso porque é de utilidade pública. Na vida a gente tem duas opções. Ou você sofre com o teu problema, ou você acaba com o teu problema, ou você encara o problema com felicidade. Eu decidi encarar o problema com felicidade. No caso, quais seriam as minhas 3 opções, né? Ou eu sofria por ela estar em casa e por ser super chata, e porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Ou eu perdia uma família muito boa por um detalhe tão simples que nem é tão ruim assim. Ou eu encarava o meu problema com felicidade. Eu prefiro encarar o meu problema com felicidade. E eu acho que muita gente às vezes tem que dar essa opção para a vida delas. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Não estou falando que você tem que aguentar coisas, é muito diferente. Existe diferenças entre você aguentar o que tá errado e ficar calada e você fazer com felicidade algo que é temporário. Porque é temporário, gente. Passou, nem é uma semana, porque como eu folgo no final de semana, então também nem é uma semana. São 5 dias que passam e depois eu fico lá, cara, tipo 9 dias sem ninguém, só na minha, porque conta os meus 2 finais de semana, são 4 dias, mais a minha semana de 5 sozinha, então assim, super relax, super tranquilo. Então, não vou fazer disso um big problema. Dá trabalho? Dá trabalho. É ruim? É ruim, mas não 100%, dá pra balancear, dá pra ficar ali naquele jeito, né? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que por que não dar uma chance, né? Eu sei que, eu acho que até eu mesmo já falei aqui que família que fica em casa é ruim. E sim, a visão da maioria das au pairs é essa. O que eu tenho pra falar pra vocês é que não é 100% fácil. Que eu não vou falar pra vocês que, é perfeito. Pega que é perfeito, porque não é perfeito, mas não é 100% ruim, vale a pena sim dar uma chance. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu tenho isso pra falar pra vocês, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal pra fazer esse canal crescer, né? E me segue lá no Instagram, porque eu tô postando sempre coisas sobre au pair, sobre os Estados Unidos e várias coisas legais que você vai acompanhar
só lá no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.